Boa noite. É a leitura de hoje, dia 21 de setembro de 2021, tirada do site da Canção Nova, Liturgia Diária. Primeira leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebeste, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele quem instituiu alguns como os apóstolos, outros como os profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo Responsorial 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Essa foi a leitura do Salmo Responsorial 18. Agora a leitura do Evangelho de Mateus 9, vai do 9 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia
e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, da carta de São Paulo aos Efésios, eu entendo aqui que São Paulo está dando um testemunho aqui, né? Bom, São Paulo, como apóstolo da igreja, não apóstolo de Jesus, da igreja. Os apóstolos de Jesus eram aqueles 12 dos amigos deles lá que o acompanharam, e dos quais nós aprendemos muita coisa também pelos exemplos, né? Eles podiam ter se convertido muito antes do que aconteceu. Agora, o Paulo era pior ainda. Na época que Jesus andava com os 12 lá, ele perseguia os cristãos, logo depois que Jesus subiu ao céu. Até que Jesus veio e colocou ele no lugar de apóstolo da igreja. Então ele pôs aqui, ó, irmãos, eu prisioneiro do Senhor. Quer dizer, no bom sentido, não é prisioneiro, porque eu não quero pensar em outra coisa, não vou viver outra coisa, a não ser para e pelo o Senhor. Vos exorto, vos falo, digo, exortar, falar, caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Aqui ele não ditou, não mandou um recado igual para todos nós. Cada um de nós aqui recebe uma vocação. Tem vocação para professor e para tantas outras profissões aí que está mais em voga hoje em dia, professor, né? Tem os que ensinam bastante, os que não ensinam nada. E assim vai. É sinal que tem também todas as profissões, né? Tem bons e maus profissionais. E aqueles que embarcam numa determinada profissão sem ter vocação. Aí está aí o desastre, né? É o caso dos maus advogados, os maus médicos, os maus professores, por que não? Tá cheio, hein? E quem é colocado no caminho desses profissionais não vai aprender nada. Então aqui, ó, caminhardes de acordo com a vocação que recebeste. Logo, a primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos, porque viver aqui no mundo é viver perguntando, não procurando resposta por aí afora, ao vento. Procurar é ao vento. Se ventar para lá eu vou, se ventar para cá eu vou. Se eu achar tá bom, se eu não achar não tá tão bom. Isso é procura. Como diz o caboclo, é a pessoa que campeia, ir ao campo, campear. Agora, o que interessa aqui para nós é a busca. Viver aqui no mundo é buscar. Aí nós vamos encontrar a nossa vocação recebida de Deus diretamente. O nosso coração vai ditar o que nós devemos fazer. Não colocar ali coisas para ganhar dinheiro. Vou fazer um curso assim, vou fazer outra coisa, porque isso é mais rendoso, mas e se não for a vocação? Não vai dar certo. Vai ser uma pessoa contrariada, vai contrair doenças, angústia de toda sorte. Aí cai naquilo que o meu professor de
de sociologia falava, dizia sempre: a angústia mata mais do que a soma de todas as doenças juntas. Então o Paulo está dando aqui esse testemunho, né? Caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade, mansidão, suportais uns aos outros. Aí tem os critérios, aí é comportamento. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito, um só Espírito. Há um só corpo aqui, ó. E um só Espírito, como também uma só esperança, a qual foste chamados. Aqui me faz lembrar da palestra do Dom Davi Picão, que eu já falei isso antes, quando eu tinha 20 anos, o Dom Davi Picão veio na minha terra, lá em Mogi Guaçu, ficou 3 dias com nós lá. E teve uma noite, um dia inteiro até, palestra só com os homens. E ele falou que a fé é coletiva. Eu acho que encaixa aqui, ó. Davi Picão falou que a fé é coletiva. Se vocês não gostar disso, pergunta para o padre aí da paróquia sua. Há um só corpo e um só Espírito. Também há uma só esperança, a qual foste chamados. Está aqui, eu acho que a fé é coletiva. Segundo Dom Davi Picão, já falecido. Quando faleceu, era arcebispo de Santos.